Paz do Senhor, saúde a todos nesse dia 4 de dezembro. Estamos no começo do último ano, do mês e do ano de 2017, né? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho de uma coisa que não deve ser levada assim com tanta relevância, nem deve ser feita tanta especulação assim, porém sempre é muito feito, e eu trouxe assim um pensamentozinho que eu já tinha tido e que eu tenho algumas anotações para que nós possamos refletir um pouquinho sobre como era a aparência de Jesus Cristo, né? Mas lembrando sempre que o mais importante não é como ele aparentava ser, porque o que nós somos por fora e o que nós somos em terra, nada é perto do que nós seremos quando tivermos nosso corpo glorificado, não é mesmo? Um corpo que pode habitar nos céus, né? Que pode suportar a presença da luz infinita de Jeová. Não existe nenhuma foto de Jesus e também não se vê nas escrituras que ele havia pedido a alguém para fazer uma pintura ou uma escultura dele. Mas mesmo assim, vários artistas já fizeram obras de artes representando Jesus. E é claro que esses artistas não sabiam como Jesus realmente era. Além disso, muitas coisas influenciavam a forma com que eles faziam as suas obras. A cultura da época, crenças religiosas e o desejo das pessoas que encomendavam as obras. Isso contava bastante. Às vezes a pessoa ia encomendar uma obra e falava a forma com que ela queria que Jesus fosse retratado, porque seria melhor para ela. E apesar disso, essas pinturas e esculturas influenciam muito hoje em dia a forma com que as pessoas encaram Jesus e os ensinos dele. Nas obras de alguns artistas, Jesus aparece como um homem fraco, com cabelo longo, barba e às vezes com o rosto bem triste. Outros artistas fazem Jesus parecer como um anjo, cheio de luz. E alguns ele aparece isolado e afastado das pessoas. Mas vale a pena a gente parar para pensar se Jesus era assim mesmo. E como a gente pode saber a verdade? Analisando os textos da Bíblia, né? Dão uma ideia sobre a aparência de Jesus, né? E através desses textos nós podemos ter um certo ponto de vista sobre ele. Deus preparou um corpo para Jesus. Foi provavelmente no momento de seu batismo que Jesus disse para seu pai: "Preparaste-me um corpo." Hebreus 10, 5 e Mateus 3, do 13 ao 17. Como era o corpo de Jesus? Mais ou menos 30 anos antes, o anjo Gabriel tinha dito para Maria, antes de Jesus se batizar, né? 30 anos antes de Jesus se batizar. O anjo Gabriel disse para Maria: "Você ficará grávida e dará à luz a um filho, o Filho de Deus." Isso está escrito em Lucas 1, do 31 ao 35. Então, como Filho de Deus, Jesus era um homem perfeito, assim como Adão foi quando foi criado, né? Até mesmo porque Jesus foi o segundo Adão, foi o resgate do homem do pecado, então Jesus teria que ser perfeito fisicamente, né? Jesus provavelmente era parecido com Maria, que era do povo judeu, né? Ela o carregou em seu ventre, provavelmente ele era parecido com ela. E naquela época de Jesus Cristo, ao contrário dos romanos, os judeus usavam barba. A barba mostrava que a pessoa era respeitável. Ela não era longa, como muitos mostram, mas sempre bem cuidada, né? Seguindo o costume judeu. Jesus provavelmente usava barba e com certeza cuidava bem dela. E também cortava o cabelo. Só os narizeus, como Sansão, não cortava o cabelo nem a barba. Isso você pode encontrar em Números 6:5 e em Juízes 13:5. Na maior parte da vida de Jesus, ele trabalhou como carpinteiro e sem nenhuma ferramenta moderna, né? Nós podemos ver isso em Marcos 6 também. 6, versículo 3. Então, com certeza, Jesus era forte, não poderia de forma alguma
ter aquela aparência apática que muitos retratam que Jesus tinha, né? É muito improvável que ele fosse cheio daquelas costelas aparentes, fraco, até mesmo porque ele tinha que ser um homem forte para viajar a pé pela Palestina, né? Para declarar as boas novas, né? E no início do seu ministério, Jesus expulsou todos do templo, com ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e derramou as mesas. Ele fez isso sem a ajuda de ninguém. Podemos encontrar isso em João 2, do 14 ao 17. E para fazer isso, era preciso que esse homem fosse forte, né? Um homem franzino, com uma cara triste, apagado, não teria sequer autoridade para expulsar as pessoas do templo, quanto mais força, homens e animais, né? Jesus disse que tinha que declarar as boas novas do reino de Deus também às outras cidades, porque ele foi enviado para isso, né? Por isso ele viajava tanto para todos os lugares e, como eu já tinha dito antes, viajou a pé por toda a Palestina, né? As pessoas percebiam que Jesus era muito amoroso. Então, quando disse as palavras, venham a mim que eu os reanimarei, ele deve ter atraído muitas pessoas que estavam trabalhando duro e estavam sobrecarregadas. Jesus era bondoso e carinhoso com todos. Assim, ele cumpria sua promessa de reanimar aqueles que quisessem aprender com ele. Até as crianças gostavam de ficar perto de Jesus, né? A Bíblia diz que ele pegou as crianças nos braços em Marcos 10, 13 ao 16. É verdade que Jesus sofreu muito antes de morrer, mas ele não era uma pessoa triste. Por exemplo, ele foi à festa de casamento na cidade de Caná e contribuiu para a festa transformando a água em vinho. Jesus também aceitou convites para comer na casa de outras pessoas e aproveitou disso para ensinar muitas coisas importantes para elas. E, acima de tudo, o trabalho de pregação de Jesus dava a todos esperança de viver para sempre, né? Em João nós vemos isso. Quando 70 discípulos de Jesus contaram que como tinha sido o trabalho de pregação, Jesus ficou cheio de alegria e disse: alegrem-se, porque os nomes de vocês estarão escritos no céu. Lucas 10, 20 e 21. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos inventaram muitos jeitos de ganhar destaque e mostrar que tinham autoridade, né? Mas Jesus era diferente. Ele ensinou que seus apóstolos não deviam ser assim, né? Que eles não deviam dominar as pessoas. E isso nós vemos muito nos dias de hoje, né? Jesus deu até o seguinte alerta: cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas e que querem cumprimentos nas praças públicas. Marcos 12, 38. Jesus não gostava de ter destaque. Uma vez ele se misturou com a multidão e nem foi reconhecido. Está escrito em João 7, 10 e 11. Jesus também não se destacava entre os 11 apóstolos fiéis. A sua aparência não era muito diferente da deles. Por isso, quando alguns homens quiseram prender Jesus, Judas teve que combinar um sinal com eles, porque eles nem sabiam quem era Jesus ao certo, né? Aí por isso Judas deu aquele beijo em Jesus, que era para combinar, para mostrar quem era Jesus. Nós não temos detalhes da aparência de Jesus, mas podemos ter certeza que ele não é um homem, não foi um homem como as obras de arte mostram. Além disso, é muito mais importante o que Jesus está fazendo agora do que saber como era a aparência dele. Perdão pela oratória, gente. Agradeço a quem ouviu e saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.